professor que trabalha com um grupo de adolescentes em sua igreja. Nós, neste momento, queremos trazer o nosso abraço sincero para você. E gostaria de partilhar com você nesta manhã a companhia que tenho do senhor Edson, professor de adolescentes na Igreja Central do Rio de Janeiro. Parece-me que senhor não é a expressão mais adequada para o grupo de adolescentes, não é mesmo? Verdade. Porque isso cria uma certa distância. Então nós vamos tratá-lo como Edson, combinado? Perfeito. Edson, pode partilhar conosco como tem sido a recepção na escola sabatina dos adolescentes da sua classe? A recepção é um dos momentos mais nobres da escola sabatina dos adolescentes, porque eles precisam se sentir acolhidos, amados, queridos. E normalmente existe uma dificuldade dos professores de adolescentes em fazer esse momento de uma forma muito tranquila. Por quê? As salas, de modo geral, estão ocupadas ou pela classe de professores ou alguma outra atividade. Então, é um momento que o professor precisa de ter muita criatividade e, ao mesmo tempo, muita esperteza para trazer os meninos para a classe e, ao mesmo tempo, inserir uma atividade. Muito bem. O que seria essa esperteza? Porque nós temos que trocar isso em palavras para que todos nós possamos compreender. Esperteza, o que seria isso? Qual seria o cuidado que o professor precisa ter para cativar este aluno? Enquanto um dos professores está olhando se tem algum adolescente lá fora, passeando, conversando, outros já estão iniciando um momento de música, por exemplo. E nós criamos uma estratégia. Qual foi essa estratégia que achamos importante? No primeiro momento, usávamos o playback ou o DVD. E a gente percebia que os adolescentes não cantavam. Cantava somente o DVD. Então, começamos a buscar um pianista e incentivar os meninos a tocar violão. Olha, que Hoje, ótimo. já temos 2 que já estão tocando, facilitamos as cifras, e já tem um terceiro aprendendo para entrar na nossa banda. Então, isso quer dizer que na hora da música é muito importante que o adolescente participe ativamente. Sim, porque ele quer cantar, ele quer participar e quer ver o colega tocando. E o colega convida os outros para que veja ele tocando. Muito bem, Edson. Nós queremos agora conversar um pouquinho sobre como devemos trazer a alegria para a nossa classe no dia do aniversário dos nossos alunos. Você pode partilhar conosco a sua experiência? Todo adolescente gosta muito quando a gente comemora o dia do aniversário. E é muito importante para ele ver o seu nome na lista dos aniversariantes que fica exposto todo mês. É um cartaz muito bonito, muito chamativo e realmente valoriza aquele adolescente. E promovemos atividades desta classe para comemorar esse aniversário. Que beleza! Me diga mais uma coisa. Esses aniversariantes, eles trocam cartões entre eles? Vocês já propuseram essa atividade? Nós produzimos um cartão específico, personalizado, dos adolescentes da Igreja Central. Porém, todos os adolescentes assinam e escrevem uma mensagem no verso do cartão. Que ótimo! Muito bem. Aqui fica uma sugestão para você, professora. Você pode criar cartões com os seus próprios adolescentes. Eles hoje estão muito ligados numa técnica chamada scrapbook, que pode ser muito elaborado um cartão e um cartão muito especial. Por isso, podemos utilizar a energia e a força dessa nossa garotada para produzir belos cartões. E temos certeza, terá um significado especial. Muito bem, Edson, queremos agora ouvir um pouquinho das cartas missionárias. Nós precisamos ensinar os nossos adolescentes a ouvir de outras terras, mas também desenvolver o ato de doar. Como vocês têm trabalhado isso? A carta missionária tem sido uma grande preocupação para que ela seja um momento de fato nobre dentro da escola sabatina. E ela tem que ser muito bem preparada e sempre tem um vídeo dando o suporte para a pessoa que está passando a carta. Ok.
sempre muito bem preparada. Por quem? Quem preparará essa carta missionária? São os adolescentes ou pessoas fora da classe? Não, uma pessoa da classe, um dos professores, normalmente ele faz esse trabalho. Eventualmente, a gente prepara alguns adolescentes para também fazer. Porém, é importante, temos julgado importante que esse professor mantenha essa continuidade e a qualidade da mensagem da carta. Na própria carta missionária. Então, o adolescente deve também participar. Sim. Certo? Ter um professor que está cuidando desta área, isso na sua realidade, não é? Exatamente. Muito bem. Agora, professor, nós podemos e devemos buscar o nosso adolescente para se tornar um participante. Sabemos que esta idade nem sempre eles gostam de fazer, mas podemos estimulá-los a trazer, dividindo a sala em equipes. Uma equipe vai ser responsável pela história da carta missionária e a outra equipe pode trazer novidades, ou sejam, curiosidades a respeito do assunto da carta missionária. O que acontece? Quando uma classe é grande, nós dividimos em equipes. Mas se a sua classe for pequena, professor, você pode separar essas atividades individualmente. Aqui fica também uma outra sugestão para você aplicar lá na sua classe, não é mesmo? Verdade, obrigado. Mas tem uma informação importante, que quanto que a oferta tem crescido. Ao longo de um ano, essa oferta ela saiu no patamar de R$10, hoje a gente tem uma média de 50, no 13º sábado a gente não arrecada menos de 80. Que ótimo! E qual foi a estratégia utilizada? Nós elegemos um responsável, um garoto, um adolescente, para ser responsável pela oferta, tanto para contar a oferta e também para entregar à tesouraria. E durante a arrecadação da oferta, ela não pode simplesmente passar o cesto. A gente canta um hino de gratidão enquanto estamos recolhendo as ofertas. Professora, professor, nós precisamos passar aos nossos alunos a grande importância de doarmos, não aquilo que nos resta, mas aquilo que é importante para mim. Nós precisamos aprender a doar. O povo de Israel também aprendeu a doar e foi a época em que mais eles foram abençoados. E nós precisamos repetir essas histórias por vezes aos nossos adolescentes. Muito bem, Edson. Carta missionária, já estamos chegando agora a um momento especial da lição. Mas antes eu gostaria de saber, vocês utilizam alguma outra estratégia que façam com que a classe se movimente? Nós temos um quadro que chamamos de Conheça o Seu Irmão. E a cada sábado a gente conhece um pouco daquela pessoa, dos seus afazeres, mas também o que ela faz na igreja. Convidamos vários departamentos, dentre eles diaconisa, o primeiro ancião, o pastor, e então cada um... eles vão saber quais são as funções, o que ele vai exercer dentro da igreja, o que aquele profissional, vamos dizer assim, profissional religioso, tem como atividade dentro da igreja. Exatamente. Mas a vida particular, a influência da vida particular também é contada? Com certeza sim. É sempre um estímulo, o que aquela pessoa estudou, ele mostra um pouquinho da sua vida acadêmica, das suas experiências, mas o mais importante é que ele convida o adolescente a conhecer as atividades que ele faz na igreja, para que ele possa também sentir vontade de servir na igreja, naquilo que ele está propondo naquele momento. Muito bem. Vamos dividir agora com os nossos colegas como vocês estão trabalhando a história da lição, as histórias da lição. Por quê? Eu achei muito interessante a técnica utilizada por vocês e eu gostaria que você partilhasse conosco. A lição é um momento nobre. Este é o momento, de fato, temos que nos preparar. Não podemos improvisar. Esse é um mandamento dentro da nossa classe. Como também é um momento nobre, nós mudamos um pouco a configuração da sala. Na hora da lição, fazemos então uma roda.
para que todos possam se ver, todos possam, de fato, conversar sobre a lição. Outra coisa importante é que nós não distribuímos a lição aleatoriamente para vários convidados. Nós temos 2 professores que se intercalam para que o assunto não se perca. Então, sempre estas 2 pessoas vão estar bem informadas, estudando para manter uma linha de pensamento, para que haja uma ligação, é isto? Exatamente. E os professores são orientados a ler e estudar o livro Patriarcas e Profetas e também estimular os alunos a ler o livro. Que ótimo. E isso tem dado certo. Muito Eles certo. têm crescido no conhecimento. O interessante é que, no início, a gente tinha muita dificuldade de trazer a opinião dos alunos. Hoje, felizmente, tem dia que a gente precisa quase que colocar um freio, né? Porque eles já estão muito mais participativos. E a gente usou uma técnica no início para fazer com que eles participassem mais. Essa técnica foi da seguinte forma: distribuímos os versos da lição para todos os adolescentes. Todos precisavam ler, mesmo que a gente gastasse um bom tempo. Mas é importante que todos lessem um dos versos da lição da Escola Sabatina. Mas se você tivesse algum aluno que leia muito baixinho ou que tenha dificuldade na leitura, como vocês faziam? Ou fazem? A gente não repreende e nem coloca aquele aluno numa situação de não pode sentir ridículo. Ok. Mas a gente faz assim, alguém tem uma outra versão aqui que possa ler para a gente? Então ele não se sente melindrado e a gente consegue extrair aquele pensamento, não deixar passar aquele pensamento importante. Professor, isso é muito importante. Nunca devemos deixar com que esta criança, esse adolescente, seja ridicularizado. Ele precisa ser valorizado. E se você percebe que a leitura pode ser algo que constranja, procure utilizar o seu talento em outra área. Quem sabe ajudando nas pesquisas, ajudando, quem sabe, a trazer a pessoa que você quer convidar para a Escola Sabatina, para ser conhecida o membro da igreja para ser conhecido na Escola Sabatina pelos adolescentes. Enfim, use sua criatividade para canalizar este aluno de maneira correta. Edson, você gostaria de trazer mais alguma informação para nós sobre o seu departamento? Eu gostaria de lembrar que após a lição tem que ser um momento festivo para que ele sinta vontade de voltar no próximo sábado. Ah, isso é importante. Até porque adolescente não vem mais obrigado por pai e mãe, não é? Ele já está fazendo uma escolha, que é o tema que estamos fazendo neste trimestre. Nós estaremos estudando a hora de escolher. Como neste trimestre nós estamos usando o tema hora de escolher, nós estamos sugerindo um relógio como ornamentação na sua sala. Pode ser um grande relógio colocado numa parede, feito quem sabe até de cartolina, com a expressão hora de escolher. Nós aqui temos este pequeno relógio e no mostrador nós colocamos exatamente a expressão, bem como também preparamos pequenas etiquetas transparentes que poderão ser colocadas tanto na lição do adolescente, quanto no relógio, ou mesmo no iPod ou no celular, enfim, naquele material que ele está com maior contato com o adolescente, isso pode ser colocado para que ele lembre. Muito bem, ainda estamos propondo 2 envelopes para cada sábado. Nós, no material auxiliar, nós temos um momento para explorar. São palavras ou situações que nós devemos discutir com os adolescentes. E então, nós temos aqui a sugestão. Numa delas, você pode colocar a palavrinha perseverança. Na outra, você vai colocar o significado de perseverança. Ao entrarem na Escola Sabatina, os adolescentes poderão pegar cada um envelope e no momento em que você usar essa técnica, você
pedirá para que um deles abra o envelope. Por exemplo, perseverança. E no momento seguinte, você pedirá que quem tem o significado da palavra perseverança, leia. E agora você fará a junção. O aluno fazendo esta junção, você terá motivação para conversar com eles. Por quê? Adolescentes normalmente têm dificuldades de interagir conosco, até que nós ganhemos a confiança deles. Por isso, a sugestão para que nós possamos incentivá-los a conversar. Neste final de ano, no dia 10 de dezembro, nós teremos um treinamento especial para você que é professor de adolescentes. Será um treinamento proposto pela nossa divisão sul-americana. Portanto, você não poderá perder. Faça planos, reúna os seus colegas, pessoas que estejam interessadas em trabalhar com esse departamento e vamos trabalhar em busca de um melhor preparo para atendermos este grupo especial das nossas igrejas.